Ashley Reeves, uma jovem de apenas 17 anos que podia vislumbrar um futuro tranquilo e promissor na sua pacata cidade onde morava, mas teve seu futuro totalmente modificado após se envolver com seu professor Cecil Shelton. Esse caso aconteceu em abril de 2006 na cidade de Illinois. Cecil Shelton era um professor de 26 anos e ele lecionava educação física para o ensino médio. É falado pelos alunos que ele era muito galante e muito simpático com as alunas. Então ele causava ali um certo frenesi entre elas. E eu penso, qual desses caras não é dessa forma, não é verdade? Todos eles sempre têm ali um glamour, uma coisa chamativa, uma beleza que as jovens ficam super atraídas. Mas sabe o que eles não têm? Ética profissional. Acontece que o Cecil se envolveu com a sua aluna Ashley Reeves e quando ele achou que ia ser pego, adivinha só o que ele fez? Fica comigo que eu vou explicar pra vocês, mas antes a gente vai ter que voltar um pouquinho nessa história para entender bem todos os detalhes. A Ashley morava com seus pais e a sua irmã mais nova. Ela tinha uma vida muito tranquila, era descrita pelos amigos como uma menina muito carinhosa, muito amorosa, muito querida por todos. Ela tinha um namorado chamado Jeremy e os pais amavam esse namorado dela. Também era um menino muito bom e tudo ia muito bem até o dia que a Ashley resolveu ir para uma entrevista de emprego e falou para a mãe dela que depois da entrevista ela iria jogar basquete. Ela tinha um horário que era o seu toque de recolher, que era às 10 da noite. O Jeremy emprestou o carro para ela poder ir mais confortável para essa entrevista, mas acontece que deu o horário dela voltar e ela não apareceu. Com isso, a sua mãe se preocupou e logo já ligou para a polícia porque ela viu que tinha alguma coisa errada. A Ashley não era de se atrasar, ela era uma menina muito pontual e muito responsável com as suas atividades. Mas a polícia, como sempre nesses casos, o que é um pouco revoltante, a polícia não levou muito a sério a denúncia da mãe naquele momento, porque é muito comum que adolescentes fujam de casa ou atrasem, o horário do seu retorno. Só que, gente, isso abre aqui um precedente. No Brasil isso também acontece, vira e mexe, a gente vê compartilhamentos de adolescentes que desapareceram, principalmente meninas, e chove de comentários das pessoas falando assim: fugiu para ficar com o namoradinho. E se for? E se ela fugiu realmente para ficar com o namorado? Vai mudar o desespero dos pais? Vai mudar a angústia dos pais que estão em casa sem saber onde está essa criança? Não vai mudar, então não custa ajudar. E a polícia tem sim que investigar e tem sim que ir atrás. É uma falácia dizer que só pode fazer alguma coisa depois de 24 horas. A partir do momento da denúncia, independente de quanto tempo essa pessoa desapareceu, as investigações precisam começar. E aí, depois de 8 horas do sumiço da Ashley, a polícia resolveu começar a procurar por ela, que foi até positivo, porque ela poderia ter esperado muito mais. E esse desfecho desse caso poderia ter sido muito pior. Mas aí, depois de 8 horas, eles começaram, e a mãe, vendo que essa amorosidade da polícia, a mãe já começou a fazer suas próprias investigações, e ela conseguiu, através do celular da menina, ver que tinha um número que ligava constantemente para ela, e ela ligava também constantemente para esse número. Quando a família liga para esse número, cai na voz do Cecil Shelton, que era o professor. E eles perguntam se ele sabe onde está a Ashley, o que aconteceu com ela, e ele fala que não fazia ideia de onde ela estava, não tinha ideia do que tinha acontecido. Acontece que a polícia achou depois o carro do Jeremy vazio, e o Jeremy foi considerado suspeito. Lembrando, o Jeremy é o namorado dela. O Jeremy foi investigado, foi interrogado pela polícia, mas eles viram que ele estava totalmente desesperado, sem saber o que tinha acontecido com a Ashley, e chegaram à conclusão que o menino não tinha nada a ver com a história. Era um menino de 17 anos e, como eu falei lá no início, era um menino muito bonzinho. Depois a mãe foi e contou para a polícia que tinha muitas ligações desse professor para a menina no celular dela. Então a polícia vai atrás do professor e, através de relatos dos amigos da Ashley, eles conseguem um relato de que ela estava tendo um caso com esse professor dela. A princípio ele nega tudo e fala que nada aconteceu, que ele não sabe onde ela tá, mas a polícia sai, depois de muitas horas de interrogatório, acaba deixando ele lá sozinho e é onde ele resolve confessar. Eu acredito que ele deve ter percebido que ele ia ser pego de alguma forma, então ele resolveu confessar de qualquer jeito. Ele conta para a polícia que ele foi terminar com a Ashley, depois de um encontro que eles tiveram, e ela ficou agressiva, ela não aceitou o término do relacionamento, eles começaram a brigar, tiveram uma briga física e ele acabou quebrando o pescoço dela no meio dessa briga. Ele entrou em desespero, tirou a menina do carro, ela tava mole ali no corpo dele, ele enrolou o cinto no pescoço dela e a sufocou com o próprio cinto. Ele fez tão forte que o cinto chegou a quebrar. Essa é a versão
versão que ele conta. Eu achei uma outra versão na internet, que é uma versão da Ashley, dizendo que, na verdade, ela tentou terminar com ele não aceitou o fim do relacionamento e fez todas essas coisas com ela. E depois ele deixou ela lá no meio do mato, no meio de uma floresta, pra morrer ou pra alguém achar o corpo dela, ou pro corpo dela entrar em decomposição. Mas eu acredito que ele realmente achou que ela estava morta, porque o pescoço dela realmente quebrou. Agora, você acredita na versão dele ou você acredita na versão dela? Mas o que você de fato acha que aconteceu? Você acha que foi ele que tentou terminar ou você acha que foi ela que tentou terminar? Particularmente, eu acho que foi ela. Então, deixa aqui pra mim nos comentários o que você acha e aproveita e já se inscreve no canal se você não for inscrito. Então, esse professor quebrou o pescoço da sua aluna, ele a estrangulou, ele deixou o corpo dela no mato. E você poderia pensar que ele fez isso tudo na hora do desespero, mas não, porque ele saiu dali e foi dançar. Câmeras da cidade registraram ele dançando após todos esses eventos, mostrando que ele não teve um pingo de remorso pelo que fez. Então, meninas, pensem 1 milhão de vezes antes de se envolver com um sujeito desses. Professores não têm que se envolver com alunas. Se ele já faz isso, você já vê que ele tem algum traço antiético, no mínimo, tá? Porque tá muito errado, é crime, não pode. Então, se você sabe de qualquer situação que uma amiga sua passa por isso, alerte sua amiga. Se algum professor já tentou alguma coisa com você, alerte a escola, tá? Não fique quieta, não se envolvam com esses sujeitos, porque olha o que ele fez. No momento que ele achou que ele ia ser pego, que ia dar ruim pra ele deu um jeito de silenciá-la. E é isso que eles fazem. Pode não chegar ao extremo, né, de querer matar a menina, mas eles vão tentar manchar a reputação dessa menina. Eles sempre tentam sair por cima. Então isso é muito errado, tá? Eu tenho que frisar isso aqui, isso é muito errado. Então, depois de confessar, ele levou a polícia ali ao local do crime. Eles acharam o corpo da Ashley e, pasmem, a Ashley estava viva. Depois de 30 horas sozinha, com o pescoço quebrado, depois de ter sido estrangulada, ela estava viva naquele local. Os paramédicos chegaram lá, resgataram ela, mas a Ashley teve diversas consequências por causa desse ataque. Ela teve que fazer várias fisioterapias, desde reaprender a falar e reaprender a andar. Ela ficou com diversas debilidades. Levou anos para que ela pudesse se recuperar e, até onde eu li até hoje, ela ainda tem sequelas de tudo que ela passou. Hoje, graças a Deus, ela conseguiu refazer a vida dela. Ela é mãe, ela casou, ela tem uma profissão, ela seguiu com a vida dela. Mas foi uma luta muito grande mesmo. Já o Samson, ele foi condenado a 20 anos de prisão, sendo que em 2024 ele está elegível para a liberdade condicional, o que é um absurdo. Um absurdo ainda maior foi quando ele viu que ele ia ser preso mesmo. Ele não estava preocupado com o que ele fez com a Ashley, mas ele estava preocupado com as suas lentes de contato e se na prisão ele teria um banheiro só para ele, porque ele não gostava de fazer xixi na frente dos outros. Então hoje ele divide aí a cela com vários presos e o banheiro também. Eu acho que isso foi uma grande punição para ele. Ele também tentou se matar, porque eu acho que quando ele viu que não ia ter retorno, ele tenta se matar, mas aí tomando remédios antidepressivos em excesso, mas a mãe acha ele e chama os paramédicos e salvam a vida dele. O que eu acho que foi muito bom, porque ele tem que pagar pelo que ele fez, né? Ele tem que passar esses anos aí sendo punido. E eu acho que ele não deveria ser elegível para uma pena condicional, porque ele não conseguiu matá-la, mas foi a intenção dele, né? Foi um milagre essa menina ter sobrevivido. A história dela é uma história de sobrevivente, mas é uma história também de alerta. Um alerta para não confiem em rostinhos bonitos. Professores, não se envolvem com alunas. Isso não pode acontecer. Professores são homens mais velhos. Alunas são meninas mais novas. Facilmente manipuláveis. Facilmente articuláveis para eles. Então, é muito errado. Isso é um caso, assim, pra gente usar de exemplo. E esse foi o caso de hoje. Não esquece de apoiar aqui o canal, tá? Deixando seu comentário, seu like, seu compartilhamento. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.